Olá, pessoal do 7º ano. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e hoje quero ter uma conversa com vocês sobre a luta olímpica, ou wrestling, como também é conhecido. Então, estamos aqui com um pequeno vídeo, ou um GIF, de dois lutadores de luta olímpica. Talvez poucos de vocês conheçam, mas essa é uma das lutas mais antigas da humanidade. Então, o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho dessa luta, desse formato de luta, a sua origem, a sua evolução histórica e como são os seus estilos. E aí, você sabe o que é a luta olímpica, da onde que ela surgiu, quais são os estilos que ela é praticada, quem pode participar, será que as meninas, as mulheres podem participar dessa modalidade de luta também? Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre ela? Então olha só, a luta ao lado da maratona é um dos esportes mais antigos que se tem registro. Acredita-se que a luta começou a ser praticada ainda no período micênico da Grécia Antiga. Em registros e imagens datados do ano de 2000 a.C., foram encontrados movimentos similares aos que a gente tem nas competições atuais, que são utilizados até hoje. A luta estreou nos Jogos Olímpicos da Antiguidade ainda no ano 704 a.C., Então ela fez parte daqueles esportes dos antigos Jogos Olímpicos, aqueles que eram feitos, realizados em homenagem aos deuses e que os homens buscavam se tornar mais próximos dos deuses. Por isso, segundo escritos e esculturas da época, os atletas lutavam nus e com uma mistura de azeite de oliva e terra no corpo. Seus músculos representavam o equilíbrio entre o corpo e a mente. Não havia limite de tempo nos combates, mas ainda existia uma divisão de faixa etária entre os rapazes e os adultos. O objetivo principal era derrubar o adversário 3 vezes, sendo considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo. O interessante da luta olímpica aqui nessa modalidade antiga é a gente perceber que ela é uma das poucas lutas da antiguidade que não era travada até a morte, Então o objetivo era derrubar o adversário 3 vezes. Não havia um limite de tempo, Então você tinha que alcançar esse objetivo das 3 quedas. Mas necessariamente você não precisava matar o seu adversário, Várias outras modalidades de luta, elas eram dessas lutas que têm origem mais antiga, elas eram disputadas até a morte de um dos oponentes, o que não é o caso da nossa luta olímpica. O esporte permaneceu nos Jogos Olímpicos, sendo disputado nesses Jogos Olímpicos antigos, até o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, com o domínio do Império Romano sobre os gregos. Com o Império Romano vem o quê? O circo romano. Então a luta foi incorporada à cultura romana e atravessou os séculos. Agora aqui, quando a gente fala de cultura romana, de luta romana, a gente vai falar do circo romano, Então lá no circo romano a gente tem aquela figura do gladiador, Mais conhecido por aquela luta com o gládio, com aquela espada curtinha romana. Mas existiam também as lutas entre gladiadores sem armas, Daí aqui sim, gente, o gladiadores, uma das características do circo romano era a luta até a morte. Uma coisa bem interessante, veja que a luta começa na Grécia e é incorporada pelos romanos. E essa união entre Grécia e romano vai dar nome a um dos estilos atuais da luta, que é o estilo greco-romano. Então a gente tem um estilo hoje na luta que leva o nome de greco-romano, que faz aí uma ligação ainda com essa luta lá de origem grega e origem romana, tá bom? Mas a gente já vai entender melhor o que é esse estilo, ok?
Em 1896, o Barão de Coubertin inaugurou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Vocês já conhecem essa história, né? Quando o Barão convence as nações da época, o mundo, que era importante essa competição esportiva, né? Então, eles, inspirado nos Jogos Olímpicos gregos, né, cria os Jogos Olímpicos modernos, que deu origem a essa competição mundial que nós conhecemos até hoje, né? As Olimpíadas. A luta olímpica, ela foi apontada, então, como um dos elos entre o passado dos Jogos Olímpicos antigos, gregos, com os Jogos Olímpicos modernos, né? Então, a luta olímpica foi uma das modalidades que veio lá dos Jogos Antigos e passou a ser praticada também nos Jogos Olímpicos modernos. Agora, dê uma olhadinha na figura abaixo aqui e vamos ver se você consegue responder isso aqui, ó. O que é preciso fazer para um lutador no wrestling ou na luta olímpica seja considerado vencedor? Será que você sabe dar essa resposta? Ó, vale a pena você fazer uma pesquisa rápida aí, né, nesse tempo que você vai ter para responder o exercício. Então a gente vai dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, fez a sua pesquisa? Mas olha só, eu tenho a resposta aqui. Vem comigo. Os combates exigem uma mescla de força e destreza dos atletas. Os adversários têm como objetivo controlar os movimentos do rival, forçando-o a encostar suas costas no chão. Então, atualmente, o objetivo da luta olímpica é
colocar o adversário de costas no chão. O praticante precisa usar todo o seu potencial físico e psicológico para conseguir ser o vencedor. Então, wrestling é um termo que eu já usei e nós vimos ali no exercício, né? Esse termo dá nome ao torneio de luta olímpica. Ele se refere aos princípios da luta, que são o quê? Segurar, prender e imobilizar, né? Então a gente viu que o objetivo principal é você segurar, prender e imobilizar o seu adversário de costas no chão. A duração de uma luta é de 2 períodos ou 2 rounds de 3 minutos cada, com uma pausa de 30 segundos entre os 2 períodos. A área de combate, ela é circular. O círculo interno tem 7 metros de diâmetro, tá? E o mais externo, 9 metros de diâmetro. Esse mais externo, ele tem uma cor diferente, ele serve para que os lutadores percebam que eles estão saindo da área válida de combate, tá? Então, se eles começam a ficar muito, por exemplo, nessa faixa vermelha aqui, o árbitro normalmente para a luta e manda que eles voltem para o centro da área de combate, tá? E em volta ainda dessa área de 9 metros, a gente tem uma área total de 12 por 12, tá? Que compreende aí a área de segurança para os atletas, tá? Como nós vimos lá anteriormente, lá na antiguidade, os atletas lutavam nus, né? Então, atualmente, eles usam uma malha que fica bem justa ao corpo e que até dificulta, não tem como se agarrar nessa malha, tá? A ideia é essa, que para realizar o golpe, você tem que segurar no adversário, no corpo do adversário, e não na vestimenta dele, tá? Um atleta sempre vai lutar de azul e outro de vermelho, né? Isso ajuda também para o árbitro. O árbitro utiliza num pulso uma munhequeira azul, no outro pulso uma munhequeira vermelha. E conforme os atletas vão aplicando os golpes, realizando as técnicas durante a luta, ele vai sinalizando as pontuações para cada atleta, tá? Se aquela técnica valeu 2, 3 ou 5 pontos. Então, de acordo com a mão que ele levanta, é a pontuação para o atleta azul ou a pontuação para o atleta vermelho, tá? Então, essa diferença de cores, ela serve para a arbitragem e também para o público identificar os lutadores, ok? São 2 estilos dentro da competição de luta olímpica. O primeiro que a gente vai falar é o estilo livre. Nesse estilo, os atletas podem usar os braços e as pernas para derrubar o seu adversário e para dominar. Então eu posso, por exemplo, usar a minha perna para enganchar na perna do adversário e derrubá-lo, ou eu posso, com os meus braços, atacar a perna do adversário para derrubá-lo, tá? Esse estilo, o estilo livre, ele é disputado por homens e mulheres. Desequilibrar o oponente puxando suas pernas é uma estratégia bem comum. Lembra que o objetivo é segurá-lo de costas no chão, né? Então a primeira ação vai ser derrubá-lo. O outro estilo, como eu falei para vocês, é aquele que faz ainda aquela ligação com a origem grega e romana da luta. Então ele é chamado de estilo greco-romano. É um estilo que ainda traz algumas coisas daquela luta antiga, tá? Então aqui, no estilo greco-romano, as únicas partes do corpo que são permitidas para ataque e defesa são os braços e o tronco. Então, ou seja, eu não posso atacar a perna do adversário e também não posso usar as minhas pernas para derrubá-lo. O meu ataque sempre tem que ser da cintura para cima e eu só posso utilizar os meus braços e o peso do meu corpo, tá? Arremessar o rival de ombro é um golpe típico da modalidade que exige agilidade tanto de quem ataca como de quem se defende. Outra característica única do estilo greco-romano
é que ele ainda não é disputado pelas mulheres, né? É um estilo exclusivo masculino, né? Esperamos que aí nas próximas edições dos jogos as mulheres também possam participar, né, do torneio greco-romano, ok? Como que eu venço na luta? Então, primeiro, imobilizar o oponente com as costas para o solo, o chamado encostamento. Esse final é comum nos dois estilos, tá? Eu também posso vencer por superioridade técnica, isso é a arbitragem que vai determinar, tá? Ou eu posso vencer por pontos. Quando acabam os dois períodos da luta, vence aquele que tiver mais pontos. O que vale ponto? Você deve estar perguntando, né? Então, olha só. Como que é a pontuação? Os golpes de grande amplitude, eles são os que valem mais pontos. Eles valem 5 pontos. Jogar o oponente com as costas no chão e fazer seu centro de gravidade ficar mais alto. Então, ou seja, eu ergo o oponente, elevo ele para o alto e depois arremesso ele no chão, de costas no chão. Esse é um golpe de grande amplitude, é um golpe que vai me dar 5 pontos, tá? Posição perigosa 1, vale 4 pontos. Pegar um oponente no tapete e colocá-lo em uma posição perigosa num movimento. O que é essa posição perigosa? De quase praticamente encostamento no chão. Então, ele está no chão, ele não está em pé, eu vou agarrar ele do chão, levantá-lo e colocar numa posição perigosa, né? 4 pontos. Posição perigosa 2, 2 pontos. Jogar o oponente com as costas no tapete, fazendo ângulo reto entre ele e o chão. Então, eu não cheguei a erguer ele do chão. Na posição que ele está de pé, eu consegui derrubá-lo, tá? Num ângulo reto, 2 pontos. E ainda tem o takedown, que vale 1 ponto, que é fazer qualquer queda que você consiga do seu oponente. Então, você conseguiu derrubá-lo ele, mesmo que ele caia de lado ou caia de frente no tapete, você vai marcar 1 ponto, tá? Então, essas são as pontuações. Se não houve aquele encostamento, a imobilização, que é o objetivo final, que é o objetivo principal da luta, no final dos 2 rounds, vai vencer quem tiver acumulado mais pontos, né? Quem vai marcando essa pontuação é o árbitro que está acompanhando o combate. Segunda atividade nossa, então. Para melhor entender a luta olímpica, assista o vídeo abaixo que está nesse link aí e depois eu quero que você escreva aí as principais diferenças entre o estilo livre e o greco-romano que vão aparecer aí no vídeo, tá bom? Tempo então para você copiar o enunciado, anotar o link do vídeo se você não puder assistir agora e a gente volta logo.
Vamos lembrar então, pessoal, que nós vimos sobre a luta olímpica, o que nós estudamos nesse vídeo. A luta é, ao lado da maratona, um dos esportes mais antigos de que se tem registro. Os combates exigem uma mescla de força e destreza dos atletas. Wrestling se refere aos princípios da luta, que quais são? Segurar, prender e imobilizar. Atualmente são disputados dois estilos, o estilo livre para homens e mulheres e o estilo greco-romano, por enquanto só para os homens. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui com a nossa luta olímpica. Vejo vocês na próxima. Tchau!